Mamãe, hoje vamos fazer uma coisa muito legal. Vamos gravar uma fita que é para a família toda perceber que história é essa nossa. E eu queria muito contar com você, assim, para que a gente possa saber dessa história, ok? Assim, nessa viagem de retorno, qual o ponto mais longe que você chega na sua lembrança? Quando a minha irmã nasceu, Maria, eu tinha 5 anos. E aí eu vi o sofrimento da minha mãe, depois a alegria da menina, né? Portanto, eu e ela tínhamos uma ligação. É emocionante, assim, lembrar. Muito. A primeira emoção que eu tive. E como é que era a família naquela época? Muito unida, o papai muito bravo, mas a gente era unido. Tinha carinho, tinha papo, né? Tinha brincadeira, tinha muita coisa. Como é que era a casa? Casa de chão, de madeira, que de dentro do quarto servia lá no terreiro, né? E rego d'água, monjola para serventia da família. Né? Era casa de adobe, Madeira madeira e chão. e o telhado. Telhado, a gente mais rica um pouquinho não podia morar em casa de folha, né? Os fazendeiros tinham que ser de telha. Então já naquela época era de Era telha. de telha. Uhum. Eu nunca morei numa casa de folha, graças a Deus. Quantos irmãos? 10. Muito trabalho? Muito. Muito mesmo. A gente que ajudava minha mãe, né? Cuidar dos filhos. Como é que era o dia a dia, assim, o que você fazia? Como é que era na época da adolescência, por exemplo? Você com 12 anos? Trabalhando muito. Já? Muito, muito mesmo. Fazendo todo o serviço da casa, olhando os irmãos e fazendo coisa para comprar suas próprias coisas, né? Com 12 anos eu já trabalhava muito, já ajudava minha mãe, costurava, fazendo roupa para a família, né? E ajudava também na subsistência da família, fazendo farinha, polvilho, fiando, né, para fazer roupa e dando aula para os irmãos, né? Tomando aula também, porque minha mãe me ensinou a ler e escrever, depois eu dava aula para os irmãos. Nós éramos 5 homens e 5 mulheres, mas 2 nasceram depois que eu me casei. E chega? Mamãe, e adolescência? O pessoal marcava muito colado? Tinha muita rigidez? Não tinha liberdade para nada, né? A gente só podia aprender a trabalhar, mais nada. Não podia falar em namorado, não podia... Para você ter uma ideia, por exemplo, eu nunca vi minha mãe falar nada em respeito de namoro, de casamento, mesmo da própria menstruação das filhas, ela não tocava. Então a gente não podia falar que aquele bezerro era macho ou fêmea, não podia falar. Ah, não? Não podia falar, né? Não... E quando o bezerrinho nascia, como é que era a reação Era dele? bezerro ou bezerra, Só isso? só isso, mais nada. Né? Apareceu? Não podia falar que a vaca estava mojando, ela estava esperando um bebê, um bezerrinho. Não podia falar, né? E também não podia falar em namorado, não podia dançar, não podia nada. Vestir calça? Também não. Não passar batom, esmalte, nada. Nada. Rigidez absoluta. E aí, como é que vocês faziam para começar a namorar? Que história Só era essa? olhava. E olhou desde que idade? 10 anos. Ah, quer dizer que a rigidez não adiantava nada. Não adiantava. Só que já tinha pessoas que eram mais liberal, né? Às vezes fazia as coisas, mas a gente, quando anda fazendo, era muito. E o casamento? O namoro, o casamento com o papai, como é que foi esse? O namoro durou 8 anos, né? Mas assim, só de olhar, né? Depois é que a coisa mudou um pouquinho. Depois mudou. Depois muda, né? Que dia que você casou, mamãe? Dia 12 de fevereiro de 1953.
Vestido de noiva, o papai de terno e gravata. É. Muita gente no casamento, teve festa. Família, né? Teve festa? Uma festazinha de pobre, mas teve. O que é uma festa de pobre? Um jantarzinho, um negocinho. Você lembra o que foi servido? Não, não, faz muito tempo, né? Muito tempo. E depois da lua de mel, vocês foram para onde? Foi pra fazenda. Dele? Foi lá da nossa senhora, da minha sogra. A da sogra. E aí, depois da lua de mel, vocês foram morar onde? A Lôndia. Como é que era a casa? Uma casa de 3 cômodos, né? Sala, quarto e cozinha. Nem banheiro não tinha. Era só isso. E quando vocês ficaram lá quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Daí papai desistiu de mexer com o comércio e foram tocar lavoura. Tocar lavoura, morando na roça. Né? Qual o sonho dessa época? O meu sonho sempre foi trabalhar muito para vocês poderem estudar. Esse era o meu sonho. Tudo girava em torno desse sonho. Você tinha quantos filhos ali, naquele momento, quando você foi para a fazenda tocar lavoura? Só um? Só o Cairo. Só o Cairo. E ali você já imaginava que teria quantos filhos? Você pensava nisso ou não pensava? De 3, 4, né? Foi uma decisão, então. Decisão, né? 3, 4. E quais, assim, mamãe, o que você contaria daquele período, assim, que você acha que os netos deveriam saber? O que vocês plantaram naquela época? Qual a construção feita? O que plantava? Milho, arroz, feijão. Nessa época eu só plantava isso. E não tinha trator, não tinha arado, não tinha... Tudo era com braço humano mesmo. As coisas que você aprendeu naquela época, assim, de valores humanos, assim, o que mais chama atenção, assim, que você acha que quando você olha para trás, fica como trajetória? De injustiça ou... Todos, valores humanos. O que te ajudou a se fazer a mulher que você acabou sendo? Olha, o que mais me ajudou em todas as épocas foi de ver a grande diferença entre os fazendeiros e as pessoas que moravam na fazenda. Esse foi sempre a coisa que me marcou muito, né? Porque a vida deles era muito diferente. E depois, mais tarde, quando isso já não era mais problema, o que mais me marcou foi a vinda das pessoas do Pau de Arara, que chegava para cá, eles trabalhavam para a gente quase como escravo. Então isso te ensinou o quê? O que isso mudou na sua pessoa? O que isso fez com que você isso fez com que você mudasse alguma coisa na forma? O pensamento mudou muito. De pensar que às vezes eu tinha um pouco assim de orgulho, de achar que eu era melhor do que os outros, por causa eu vi que não era não, que era mais ou menos, o sofrimento era para todos, né? Porque ali vendo eles sofrerem, eu sofria junto. E o fato de você viver longe da sua família, isso foi algo que você tirou de letra? Muito, como é que foi? Muito. Eu achava que era necessário. E a família do papai? Olha, uma família que me acolheu muito bem. Muito bem. Você se sente parte deles? Sinto. É? Às vezes até mais do que a minha. Dá um choro assim? Dá. Até mais do que a minha. E o papai nessa? Vou falar a família do papai. E o papai nessa história, assim, como é que é? Vou falar a família do papai. Dá um choro assim? Dá.
falar em família do papai, e o papai nessa história, assim, como é que é a lembrança dele? Como é que você falaria do papai companheiro para você? Foi bom, muito bom. Ele foi uma pessoa muito forte, ele tinha duas personalidades, todas as duas muito fortes, mas eu aprendi a lidar com as duas. E todas as duas teve muito problema, como todo casal, mas foi muito bom. Pena que durou pouco. Durou pouco, mas valeu. Valeu. Valeu 22 anos, né? Ele foi, assim, um companheiro que você sentiu parceria para a realização das coisas que você achava sim, que precisava? Lógico. É. Principalmente partilhando do que eu queria fazer de vocês. Falando nisso, como é que foi a nossa saída Para onde? de casa quando a gente foi estudar fora? Para mim foi uma realização muito grande. Eu sentia falta, mas achava muito bom. Eu sabia que meu sonho estava realizando. Em que momento que isso tomou assim um sentido de realidade? Quando é que você viu que você estava conseguindo? Quando nós começamos a passar no vestibular ou foi quando formamos? Não, quando você começou a passar no vestibular. Eu comecei a sentir que estava caminhando. Que dava certo. Estava dando certo. Os netos. Os netos é um... É difícil de falar, né? É uma coisa muito boa. Muito boa mesmo. Hoje, por exemplo, eu gosto de estar com eles. Porque em algum momento foi um pouco mais difícil de ficar com eles? Porque agora me dá um trabalho. Antes foi muito trabalho. Antes dava trabalho, né? Tinha que olhar, fazer as coisas. Hoje já não precisa mais, né? Mas vamos deixar um pouquinho a família, depois a gente volta, até para a emoção ficar menos aguçada. Vamos falar do Brasil, assim, né? Brasil dos anos 50, 70, 90, 2000. Quando você faz essa viagem no tempo, você percebe que as coisas estão melhorando? Em muitos aspectos, sim. Em outros, não. Né? Para a mulher, melhorou muito. O acesso dos jovens à universidade melhorou também. Mas socialmente não melhorou muito, não. Continua a mesma coisa, né? O primeiro choque que eu tive foi o dia que eu vi uma criança, né, quando eu mudei para Itumbiara, vendo uma criança pedir comida, né? Eu não sabia que tinha essa coisa, que tinha criança com fome na rua. E hoje eu vejo do mesmo jeito, criança na rua pedindo comida. Então, mudou em alguns aspectos, né? Mas em muitos não. Continua do mesmo jeito. Ou às vezes até pior. Me lembro que você contava de muita dificuldade, assim, da vida mesmo daquela época, da falta de solução, né, para as coisas, em termos, assim, por exemplo, demorava 5 horas para ir da fazenda em Itumbiara, né, por falta de estrada, carros. Depois, o conforto das casas, quer dizer, tinha tudo isso melhorou muito, né? Televisão, telefone, estrada, asfalto muito bom, carros melhorou muito, né? Então, esse aspecto melhorou muito, muito, muito mesmo. Quer dizer, Goiás mudou muito depois da inauguração de Brasília, né? Foi, assim, muito importante. O que você estava fazendo naquela época? Que inaugurou Brasília? Estava grávida do filho caçula. Como é que foi a inauguração, você se lembra? Lembro, eu fiquei ouvindo rádio o dia inteiro. Ouvindo o ciúme do povo do Rio de Janeiro, né? E a badalação aqui em Brasília, tudo, né? Foi muito emocionante. Que ciúme era esse do pessoal do Rio? Como é que você via? Cantando aquela música, né? O seu céu, o seu mar, ninguém pode tirar. Foi duas coisas muito emocionantes, três, aliás, que me emocionou muito pelo rádio. A inauguração de Brasília,
A morte do Carol Chesney, o Bandido da Luz Vermelha, eu fiquei ouvindo tudo, até a hora que ele morreu, né? E depois o enterro do John Kennedy. Bom, falando desse lado, a gente não vai poder deixar de falar também do momento difícil, assim, quando a gente, na família, conheceu a morte, né? Assim, a morte do papai, depois a morte do Muamba. E aí eu acho que eu queria ouvir você falar disso, assim, como é que foi enfrentar esses dois momentos. É um sofrimento muito grande. Não tem dúvida. Não tem definição. Mas é uma coisa da vida, né? Com que forças você enfrentou cada um? Por exemplo, papai foi diferente diferente, da perda do Muamba. Como é que foi a superação do papai, da falta do papai? Eu acho que uma força me movia para vocês, né? Para terminar aquilo que nós combinamos fazer para vocês. E depois do Muamba foi mais fé. E achar que aquilo, a morte faz parte da vida, né? Eu já tinha passado do Paulinho, do Hélio, né? Sobrinhos. Já tinha me ensinado um pouco, né? Do Hélio foi depois do papai. Foi. Depois, primeiro o Hélio, depois o Paulinho, depois o Muamba. O Hélio e o Paulinho te ensinaram um pouco a enfrentar do Muamba. As mães deles, né? Que é uma coisa que eu vi muito de perto, né? Porque eles eram, os sobrinhos ele eram meio filhos também, né? O Hélio era, né? Quase um filho, porque ele mamava em mim, né? Aquela coisa. Tinha mamado? Tinha, nossa. É isso aí. A vida vai endurecendo a gente um pouco, Nossa, né, mamãe? Vai ensinando como fazer. Vai ensinando. Esse lado, assim, de ficar mais endurecida para as coisas, você ensinaria alguma coisa para a gente, para os filhos, para os netos, assim, de como aumentar a força para conseguir enfrentar esses momentos? Muita fé em Deus. Muita mesmo. E muita coragem. Essa coragem não sei de onde a gente tira. É porque eu ia te perguntar. Onde a gente tira. Da onde a gente tira? Eu até acho que o ser humano tem um patamar de sofrimento. É patamar mesmo? Pode ser, patamar. Patamar de sofrimento. Chegou ali, não sofre mais. Porque se sofresse mais, a gente não aguentaria. Então, a coragem acho que vem disso aí. Né? Vem de atingir um limite. Um limite que depois a gente não sofre mais. Ou pelo menos não aumenta o sofrimento. No momento. Fica naquilo ali e a gente aguenta. Aprende a conviver com ele. Quer? Aprende a conviver com ele. Aprende a conviver. Mas será que a gente... eu assisti na sua vida uma superação que foi muito legal. Assim, teve um momento em que parecia que não havia muita alegria. Depois eu vi você redescobrindo a alegria e hoje até, em muitos e muitos momentos, eu vejo alegria nos seus olhos. Quando você morreu, aconteceu um negócio que eu não sentia nada. Durante... Eu acho que foi uns 5 anos. Eu não lembro de música, eu não lembro de nada bom e nem nada ruim. Ele foi assim. E um dia, quando você mudou para o Rio, eu estava lá na praia e comecei a ver o barulho do mar, os passarinhos. Eu, puxa vida, eu estou viva. Então a compreensão de estar viva. Está viva. Só que quando o Muamba foi, eu não senti assim. Eu enfrentei de frente. Mas depois você superou também e chegou assim... eu hoje escuto você falar assim de amigos, de planos, das coisas gostosas que você sabe fazer. Ah, sim. Esse lado, assim, ele é um lado que amplia a sua capacidade de viver? Assim, o fato de estar ajudando as pessoas, de estar fazendo comida, como é que é isso? Como é que papel que isso ajuda a tem? viver. A necessidade de estar sendo útil e fazer coisa boa para os netos, para os filhos. Só isso.
Alegria, da onde vem? Da vida, né? De estar viva. É isso aí. Isso que quem faz 60 anos é muito sábio, né? Eu já vou fazer 70. Tem muita coisa boa acontecendo na vida também. E as coisas boas que acontecem? Todo mundo As coisas formado, boas. tudo bem, É muito bom. saudável. Muito bom. Eu agradeço muito a Deus pelos filhos, por nora, pelo genro, que só me deu pessoas boas. As noras são boas também. E a maior alegria que eu estou vendo é que os filhos é aquilo que eu planejei para eles. Trabalhadores, honestos, éticos. E que os netos estão caminhando no mesmo caminho. E eu acho que eles vão chegar lá também. Certo? Mamãe Itumbiara, qual o significado dessa cidade para você? Ela foi significar todo o início do meu sonho, né? Que vocês começaram a estudar, eu ver que vocês estavam no colégio, o primeiro desfile, e depois as festas de 4º ano, vocês recebendo medalha, tudo. Tudo isso fazia parte, né? E eu via que estava realizando. E Itumbiara foi o lugar que eu morei mais tempo, que agora faz 40 anos, né? É muito importante para mim. Faz 40 anos. Laje de Itumbiara é diferente de todos os outros lugares? É diferente de todos os lugares, que foi o que eu passei a infância de vocês, a adolescência, depois netos, né? E tudo. Falando em trajetória, queria que você falasse um pouquinho de cada fase da sua vida. A época que você mais costurava, depois quando você começou a mexer com fazenda, depois quando você parou começou a mexer com cozinha. Queria que você falasse da Nesica produtiva. Bom, até os 18 anos eu costurava para fora e tinha dupla jornada que eu tinha que ajudar meu pai e minha mãe, né? Eu tinha que ajudar um e outro, ainda costurar para fora. E depois casei, e aí fui criar filho, cozinhar para empregado e costurar para fora, dava aula para vocês. Então essa foi uma época, mais ou menos até 63. Aí depois Itumbiara, vocês estudando e eu costurando para fora, que foi até 75, né? Você gostava de costurar? O que você aprendia quando você costurava, assim? Não, eu não gostava muito, eu sabia que tinha uma remuneração. E precisava de dinheiro que vinha para casa, né? Aí depois, portanto, eu nunca gostei de plantar flores, plantar essas coisas, não. Eu gostava de fazer coisa que desse dinheiro. E aí depois vocês mudaram para Belo Horizonte, vocês foram embora, e aí foi a parte depois que seu pai morreu, eu fui mexer com a fazenda, eu já parei de costurar. Aí foi a parte, assim, difícil, mas me ensinou muita coisa, né? Eu com 40 anos eu tinha que lidar com um negócio, com plantação, né? Que foi até 84. Foi de 75 até 84. Aí depois fui mexer com leite, que já não dava tanto trabalho, mas foi um tempo bom também. E aí depois Por que foi bom, assim? Porque era gostoso ver as vacas, né? Andar com o leiteiro. Como andar com leiteiro? Ele ia buscar o leite, eu ia com ele até Bom Jesus, né? E quando ele ia buscar o leite lá, eu ficava em Bom Jesus e ia com ele para a fazenda. Era mais fácil ir para a fazenda? Era mais fácil e menos, eu não precisava pagar um táxi, né? Economicamente, era uma caminhonete boa, né? Dava pra gente ir. E assim foi. Depois que eu parei de mexer com a fazenda, que eu comecei a dedicar mais a comida e a bordado, essas coisas todas, né? É isso aí. Mas essa relação sua com a comida, com fazer comida, é algo muito forte, que eu acho que você falou pouco dessa história. Como
Que prazer é esse da comida? Não foi só agora, é de muito tempo, né? Eu gosto de fazer e ver os outros comer e gostar. Porque eu acho muito importante, comer uma comida bem feita é muito bom. E eu acho que às vezes as pessoas não comem assim tão bem. E eu acho gostoso fazer para as pessoas comerem. E planos, mamãe? Quais são os planos? No futuro? Só viagem. Sim, para o futuro. Pra Grécia. O que vier é lucro. Que vier lucro. Agora, uma coisa que eu queria falar, aos 40 anos eu não conhecia Goiânia, né? A evolução disso para cá, né? Aos 40 anos eu não conhecia Goiânia, que era a capital do meu estado, né? Aí logo eu fiquei conhecendo Goiânia, depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e aí vai, né? Aonde vocês, por exemplo, Cuiabá, Campo Grande, Rio Branco, Rondônia, tudo isso eu conheci depois na Fortaleza, né? E aí, quer dizer, esses 30 anos eu acho que eu conheci muita coisa. Uma expansão do conhecimento, de tudo. Florianópolis, né, que eu conheço. Para quem aos 40 não conhecia nem Goiânia. Tá muito bom. Pra Grécia, quando é que Se vai? falar que eu ainda vou nos Estados Unidos, eu não duvido não. Uma mensagem assim para os filhos, hoje um recado para os filhos, assim, se você tivesse que dar um recado, o que você diria para a gente? Eu diria que continue tentando ajudar os filhos e tendo muito amor por eles e tentando ajudar, né? Para pôr no caminho certo e depois deixar seguir. E para os netos? Os netos estudem bastante, aprende muito e tenta fazer um mundo melhor do que nós fizemos. Para os irmãos? Continuam o que eles são, eles já são bons. Cunhadas, cunhados? Também, se eles continuar do jeito que tá bom. Amigos? São poucos, né? Poucos? Mas vale a pena? Vale. São poucos, mas vale. Ok. Bom, mamãe, obrigada. Valeu muito a entrevista. Essa primeira, vamos fazer várias outras. Inclusive, tem um amigo. Seus 70 anos é uma honra enorme, porque eu acho que é a primeira vez que a gente está aqui, assim, pensando numa festa para você, com tanta gente. E para homenagear uma pessoa que teve uma vida e que tem uma vida muito forte, né? Muito bonita. E além de nos ajudar muito a construir as nossas vidas, e alguns sobrinhos também certamente vão pensar essa mesma coisa, eu tenho de você lembrança Tem duas coisas que são muito positivas: a capacidade de doação que você tem e essa força, essa firmeza para enfrentar momentos adversos. Então são duas coisas assim que eu levo para mim e que tem me ajudado muito. Olha, mãe, maior orgulho, sabe? Esse beijo grande para você. Adoro ser sua filha. Te amo. Oi, vovó. Feliz aniversário de 70 anos. Que você seja muito feliz. Espero que você tenha gostado bastante da festa de aniversário surpresa. Eu adoro a sua companhia, as roupas que você faz, sua massagem, sua comida, é claro. E, acima de tudo, adoro você. Adoro a sua casa de Tumbiara, a fazenda. Eu espero que você seja muito feliz e que você saiba que eu tenho muito orgulho de você ser minha avó. Te amo. Beijo.